Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, há algum tempo atrás, o meu maior sonho era ser o meu próprio patrão. Eu fazer meu horário, eu poder me comunicar com as pessoas, ter a minha renda ali que viesse do meu próprio esforço e que ninguém sugasse, né, as minhas energias, como eu passei a maior parte do meu tempo de juventude fazendo, né, trabalhando para um, trabalhando para outro. E eu via que pessoas muitas vezes muito mais burras e incapazes do que eu me dando ordens, isso me doía bastante. Então eu consegui, fiz alguns investimentos, comecei a fazer os vídeos, né? E assim fui fazendo. Comecei bem de baixo, pintando parede, de pelo menos aqui eu faço meu horário, pelo menos aqui eu digo quanto eu cobro pelo meu serviço, né? Já passei ali de empregado, aquele que cumpre o horário, para ser um prestador de serviço. E depois fui fazendo aqui um investimentozinho aqui, um investimentozinho ali, e comecei a sonhar, com a maioria das pessoas, com um bem, né? Que no meu caso era simplesmente alguma coisa equipada com motor V8, né? E câmbio manual. Até falaram no Camaro na época, mas só existia com câmbio automático. Mas depois eu soube que era no Brasil, existia, né, essa versão aqui, que a gente tá nos Estados Unidos, e finalmente consegui ficar de olho, guardei o dinheiro, economizei e consegui comprar um. E hoje, meus irmãos, sendo bem sincero com vocês, qual é o sonho do Davi? É morar no Paraguai. Ao chegar lá, eu quero comprar uma área com um tamanho mais ou menos, um terreno, um tamanho no mínimo de 12 de largura por 30 de comprimento. Não precisa ser especificamente largura 12, pode ser o contrário também, tanto faz. Uma área que seja 12 por 30. Nessa área, eu pretendo construir os muros, passar um teto, sem luxo, sem nada. É aí que eu pretendo morar, sem luxo nenhum. Fazer um banheiro, colocar uma cama, fogão, geladeira e mais nada. O resto do espaço eu quero encher de computadores para fazer mineração de Bitcoin. Por que é que eu pretendo fazer isso? Porque o Paraguai, o imposto sobre a tecnologia é muito pouco, né? Você sabe que um celular lá, uma placa, um computador é muito barato comparado ao Brasil. E a energia elétrica é mais barata ainda. Então esse é o plano do Davi: mudar para o Paraguai e montar esse negócio. Se Deus me permitir, farei isso. Estou sendo bem sincero aqui com cada um de vocês. Depois não venha um perguntar: mas por que você não falou? Já estou falando desde o começo e estou mostrando os passos para isso. Eu quero reagir com vocês a um vídeo de um canal muito bom, não conhecia, né? E vou deixar inclusive o link desse canal para que você assista lá com qualidade de imagem, tá certo? Preste atenção nesse vídeo, meu irmão, porque ele fala de um cara chamado Daniel Fraga. Quando eu comecei esse canal aqui, eu vi esse camarada, eu vi falar desse Daniel Fraga, só que ele defendia anarcocapitalismo. E a minha visão do Estado, ela era mais parecida com a de Dr. Enéas, né? Pelo menos o Estado inicial, que é aquele Estado que cuida das pessoas. Ele é intervencionista a favor das pessoas. Ele é um mediador de forças, porque a necessidade de existir, né, um Estado, as próprias pessoas pedirem ao próprio Criador um rei, era justamente para que houvesse esse mediador, essa força que mediasse as coisas, sabe? Duas pessoas acham que está certa. Quem é que diz quem é o certo e quem é o errado? Então precisava, né, de um Estado com leis e que fosse intervencionista a favor do povo, não contra ele, como é que está agora. Só que eu preciso concordar, né, com os anarcocapitalistas na parte que eles dizem que o Estado de hoje só faz criar imposto, e esses impostos, como não retornam para nós, né, porque ele disse a você: olha, você vai pagar o IPVA caro, o IPTU caro, para você ter saneamento básico, para você ter estradas boas e etc, etc. Quando isso não retorna para você, e você sabe que não retorna, isso passa a ser roubo. Então o imposto hoje no estado que está, ele é roubo. E o Estado tem se tornado em uma máfia. Esse cara, o Daniel Fraga, eu nem ia com a cara dele, repito, porque eu vi, acho que se eu não me engano, eu vi um vídeo dele falando de Deus, né, que ele não acreditava. Se eu não me engano, né, que faz muito tempo isso, não quando eu comecei, família. Os primeiros acessos à internet eu vi. E outro vídeo que ele falava, né, do anarcocapitalismo, e também outro que ele colocou que ele era a coisa mais perigosa do país, algo assim, né? Então foi aquele cara que eu digo, ó, mais um idiota querendo aparecer. Mas com toda humildade eu digo para vocês que o idiota era eu. Todos os canais, e que eu respeito muito, né? Vou dizer para vocês: Huberto Voltes, Tio Lu,
Quem? O Rômulo, pessoa que eu gosto muito, Thiago Lima, todas essas pessoas bem intencionadas que muito se prejudicaram tentando despertar vocês, né? Eu fiz a minha parte também. Eu acredito que o nosso maior erro foi não ter prestado atenção nesse mercado de Bitcoin. Eu acho que esse foi o nosso maior erro, o nosso maior pecado aqui como certo, eu não gosto dessa palavra, mas como influenciadores, esse foi o nosso erro e eu peço desculpa. Se eu não me engano, o Humberto já despertou para esse lado também. E realmente eu recomendo aos outros que façam isso também, porque eu sei que são pessoas do bem, né? Podemos ter as nossas diferenças, mas o fato é que tem muita gente boa aí, família, que vocês seguem, né? E analise esse vídeo aqui junto comigo, meu irmão, até porque você sabe que o nosso curso agora, e não estou fazendo esse vídeo apenas para isso, faça o seguinte, não compre, tá certo? É o último dia, penúltimo dia hoje, no caso que você está vendo esse vídeo, penúltimo dia, dia 30, ele encerra dia 31, tá certo? Não vai ter mais, eu também não vou falar mais disso, porque eu sei que se eu continuar falando disso aqui, eu vou desaparecer da internet. Vão dar um jeito de eu desaparecer, então não farei mais isso. Estou sendo bem sincero com vocês aqui, não venham falar de Bitcoins após o dia 31, não quero saber mais disso. Eu já estou dizendo para vocês o que eu vou fazer, o que eu tenho em mente. Eu pretendo vender tudo que eu tenho, com exceção desse carro, né? Vou dar fim a Christine, o Vectra, né, que é o Titan, a minha moto e outras coisinhas que eu tenho aqui. Vou dar fim a tudo e pretendo ir para o Paraguai fazer exatamente o que eu falei para vocês. É isso que eu estou dizendo. Depois não venha me perguntar, porque eu não vou responder, tá certo? Não irei responder mais essa questão, não irei falar mais sobre Bitcoins. Estou dando a chance. Quem quiser, que siga, certo? Então vamos lá ver porque ele é tão importante. Olha só, esse vídeo ele é do canal Ei Investidor. Ele tem 756 mil inscritos nesse momento. Olha o vídeo que o cara montou. Esse cara é um dos homens mais procurados do Brasil, sendo considerado uma das maiores ameaças do nosso país. Isso porque com apenas uma câmera e um canal no YouTube, ele conseguiu incomodar muita gente grande e expor de fato o que acontece por baixo dos panos do sistema. Mesmo sendo considerado um dos homens mais perigosos do Brasil, Daniel Fraga também é considerado um herói por muitos, devido à sua coragem em expor suas ideias e opiniões, sendo um verdadeiro porta-voz dos oprimidos, deixando o seu legado. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Pode tentar piorar. Ele tá falando com o juiz, viu? Vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. O mais interessante é que toda essa história ela começou lá em 2010, nas ruas de São Paulo, com um vídeo super simples de 43 segundos. E Daniel decidiu filmar um lote abandonado e publicar no YouTube. No vídeo ele aparece super indignado, não é à toa que na descrição ele tinha colocado o endereço do local onde ele estava gravando e também uma lei estadual que mostrava o descaso do governo com aquilo que deveria ser cumprido segundo a própria Constituição. E claro que ele não parou por aí, vendo que outras pessoas também passavam pelo mesmo problema, ele começou a gravar cada vez mais vídeos. No começo ele não aparecia, apenas mostrava as falhas do Estado na sua cidade, com terrenos abandonados, lixo espalhado pelas ruas e calçadas esburacadas, que é uma coisa super comum, infelizmente, para quem mora em São Paulo. Na época, todos os vídeos eles seguiam o mesmo objetivo, que era mostrar as falhas do Estado na sua cidade e criticar o papel dos nossos políticos. Assim foi até abril de 2010, quando Daniel decidiu pela primeira vez atacar um político publicamente. E o escolhido da vez era o prefeito de São Paulo, que na época era Gilberto Kassab. Com o título do vídeo, Kassab não fiscaliza a televisão e mais madeiras são descartados como lixo. Não demorou muito para que Daniel desse as caras na internet e aparecesse pela primeira vez na câmera. E quando ele apareceu, adivinha só quem ele criticou? Sim, ele criticou de novo Kassab pela péssima administração no estado de São Paulo. Bom, hoje eu quero reclamar sobre a gestão Kassab, mostrar alguns absurdos da atual prefeito de São Paulo. Depois que ele mostrou o rosto, ele sabia muito bem que aquilo era um caminho sem volta, e mesmo sabendo disso, ele continuou durante meses expondo os problemas do estado. Mas o que de fato fez Daniel Fraga se destacar dentre de tantos outros na internet foi a sua ideologia propagando e ensinando o anarcocapitalismo para o público. Conforme o tempo foi passando, seus vídeos, que antes apenas explanavam as falhas do estado, agora haviam se tornado uma verdadeira revolta aberta contra o sistema. Isso começou em agosto de 2012, quando Daniel publicou seu primeiro vídeo defendendo a visão de um mundo sem estado. Nesse vídeo ele explica como que seria um mundo guiado pelo princípio da não agressão. A ideia era muito simples. Nele, todos os indivíduos que compõem uma sociedade devem ser livres para fazer o que eles quiserem,
desde que suas ações não violem os direitos de terceiros através de violência ou de alguma ameaça. Logo de cara, esse vídeo deu super certo, motivando ele a postar um outro vídeo 2 semanas depois, que marcaria de vez a história do seu canal e também no movimento anarcocapitalista do Brasil, chamado Anarcocapitalismo, o Futuro. Nesse vídeo ele destaca o potencial do anarcocapitalismo como uma filosofia política e econômica capaz de inovar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. Durante 49 minutos, ele argumenta em que em um mundo anarcocapitalista, a propriedade privada é respeitada e protegida, permitindo que todos acumulem riqueza e recursos sem medo de confisco por autoridades centralizadas, como é o caso do governo. Ele também afirma que a prosperidade ela poderia ser alcançada através de um mercado de trocas voluntárias e de comércio livre, sem a presença do Estado no meio. O vídeo ele tem argumentos e sugestões que são extremamente convincentes sobre como que funcionaria cada aspecto da sociedade sem a intervenção de um governo através dessa ideologia, abordando temas como saúde, transporte, segurança e também, claro, da economia. Era evidente que as ideias daquele vídeo elas eram promissoras e muito fundamentadas, só que ainda faltava uma peça-chave para completar esse quebra-cabeça. Afinal de contas, como que você vai driblar o Estado, sendo que você ainda depende dele por conta do seu dinheiro, que é um item essencial da nossa economia? O que o Fraga não imaginava é que em 2009 essa peça-chave do quebra-cabeça seria resolvida, uma tecnologia que promovia a liberdade da economia saindo do controle do Estado. Não demorou muito até o Daniel ter contato com essa tecnologia. Não é à toa que em dezembro de 2012 ele apareceu em frente às câmeras dizendo que encontrou uma solução, a solução que poderia acabar de vez com o controle do Estado sobre a economia, uma solução onde permitia que você fosse livre, permitia que você não tivesse seu dinheiro confiscado pelo governo através de uma tecnologia chamada Bitcoin, simplesmente uma moeda digital que naquela época não valia praticamente nada. Só para você ter uma noção, a cotação do Bitcoin no momento que o Daniel postou o vídeo era de R$27. Mas, afinal de contas, hoje é mais de Bitcoin 200 mil, atrair tanto assim o Daniel Fraga? Porque essa tecnologia ela poderia de fato acabar com o Estado. Para começar, é muito importante que você entenda que o Bitcoin ele foi criado lá em 2009, após a crise de 2008, que foi aquela crise do subprime nos Estados Unidos, sendo uma criptomoeda que foi criada pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. E até hoje ninguém sabe quem ele é, se era uma pessoa, um grupo, uma empresa. Isso acaba sendo muito bom e muito melhor para ele, visto que o seu risco de vida hoje em dia seria muito grande por conta daquilo que o Bitcoin se tornou. Vale a pena falar que o Bitcoin ele não foi a primeira criptomoeda a ter sido criada. Antes do Bitcoin já tinha várias outras criptomoedas no mercado que infelizmente não acabaram dando certo. Só que a grande parada que diferenciou o Bitcoin de outras criptomoedas do mercado e principalmente chamou a atenção do Daniel Fraga foi a descentralização, juntamente com uma tecnologia chamada de blockchain, sendo essa a primeira criptomoeda que utilizou essa tecnologia. Por isso que eu te falei, antes do Bitcoin existiam outras técnicas, mas só foi o Bitcoin que trouxe a descentralização e também a blockchain. Como o Bitcoin ele é descentralizado, ele não tem nenhum país, não tem nenhum governo, empresa ou banco por trás. Isso porque quem faz a rede somos eu e você que está assistindo aqui esse vídeo. Ou seja, quem manda na rede somos nós. Diferente das moedas convencionais que a gente já conhece, como é o caso do real e do próprio dólar, que são centralizadas nos seus respectivos países e governos que adotam medidas econômicas para administrar a moeda e, claro, controlar a inflação e outros planos monetários da economia. Já a blockchain foi uma tecnologia revolucionária por parte do Bitcoin, sendo basicamente um livro de transações onde é lá que as transações elas acontecem. Pega aqui esse exemplo para ficar fácil para você entender. Quando o Matheus ele compra algo de Pedro com R$10, o banco vai lá e vai registrar que agora o Matheus ele tem R$10 a menos na sua conta, enquanto lá na conta do Pedro tem essa quantia a mais. Na nossa sociedade, o banco é uma entidade centralizada que garante a legitimidade dessa transação. Então, imagine que a blockchain é como se fosse o livro contábil dos bancos. A única diferença é que ao invés de existir uma entidade garantindo a legitimidade das transferências e também das transações, a blockchain faz isso de forma automática, com um sistema que permite qualquer pessoa no mundo ser um agente dessa fiscalização. Sendo assim, não é mais necessário confiar em uma entidade que pode ter segundas intenções, porque a blockchain ela é pública e ela não pode ser controlada por nenhuma outra pessoa. Além disso, a blockchain é totalmente criptografada de ponta a ponta, então o nível de segurança da rede ele é muito alto. O poder computacional que garante a segurança da rede ele está espalhado ao redor do mundo. As pessoas que cedem a sua parcela de poder de processamento na rede, elas são recompensadas com novos bitcoins que estão sendo minerados nesse exato momento. Dessa forma, não existe nenhum incentivo para a desonestidade e a corrupção, porque você ganha muito mais seguindo as regras do jogo do que tentando burlar. Sendo assim, utilizando apenas matemática, programação e uma criptografia de ponta a ponta, é possível eliminar a presença do Estado numa transação financeira. Quando o Fraga ele estudou sobre o Bitcoin, ele sabia muito bem que essa tecnologia era justamente a cereja
cereja do bolo, era a peça que faltava no seu quebra-cabeça para tirar o Estado de fato da economia. Não é à toa que ele ficou por anos e anos falando para você comprar Bitcoin quanto antes, que aquilo seria o futuro. E olha só que loucura, naquela época, cada unidade de Bitcoin custava apenas R$27. Enquanto hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para você, cada unidade do Bitcoin custa no mínimo R$210 mil, com uma valorização de quase 1.500% nos últimos 5 anos. Nesse momento, Daniel Fraga já tinha tudo para propagar ainda mais o anarcocapitalismo no Brasil. Ele tinha sua ideologia, tinha os seus seguidores, seu próprio dinheiro que não poderia ser confiscado por conta do Bitcoin. O que ele não esperava é que o que iria acontecer com ele logo em seguida iria mudar completamente a sua vida. No mesmo ano, em 2012, uma deputada chamada Cidinha Campos, do PDT, fez várias ofensas contra Ricardo Gama, que é um blogueiro que é bem conhecido por conta das suas críticas e, claro, denúncias contra figuras políticas muito semelhantes às críticas que Fraga fazia. Naquela época, o Ricardo tinha acabado de sofrer um atentado quase fatal e também acabou enfrentando um processo de censura dos seus vídeos lá no canal do YouTube dele, após ele responder às críticas e expor muita coisa da deputada. E claro, vendo um parceiro de trincheira sendo bombardeado pelo Estado, Daniel Fraga ele não ficou quieto. Ele foi lá e decidiu apoiar o Ricardo, publicando 2 vídeos sobre o caso com muitas críticas e ofensas à deputada do PDT. A deputada, Cidinha Campos, logo de cara ela não gostou e já contra-atacou o Daniel, primeiro ameaçando ele expondo dados privados à sua mãe no Twitter. Segundo, ela foi lá e processou Fraga por danos morais. Bem típico, se você tá família? achando que o Daniel parou por aí depois dessa treta com a Cidinha, você tá totalmente enganado, porque o cara ele literalmente cutucou o vespeiro com vara curta. Na mesma época, ele também fez duras críticas contra Alexandre Blanco, candidato a prefeito em São José dos Campos pelo PSDB. Só que dessa vez o candidato conseguiu censurar alguns memes e conteúdos sobre ele no Facebook através de uma decisão judicial. Fraga então foi lá e fez um vídeo criticando não só o candidato, mas também o juiz que favoreceu Blanco com a remoção dos memes. Essa história também não ficou barata e o juiz foi lá e moveu um processo contra Daniel por injúria e difamação, exigindo a remoção daquele vídeo. Fraga reagiu pedindo a seus inscritos que baixassem o vídeo e compartilhassem ele nos seus canais e vários grupos do Facebook para garantir que ele nunca fosse silenciado. E o juiz, tentando intimidar o Fraga, foi lá e aplicou uma multa de R$40 por dia pelo não cumprimento da ordem de remoção do vídeo. E a verdade é que nessa altura do campeonato já era muito tarde pro Estado, onde o Fraga ele fez um vídeo alegando que o juiz não conseguiria nada dele, porque tudo aquilo que ele tinha de dinheiro, tudo aquilo que ele tinha investido já havia sido transformado em Bitcoin. Nesse cenário, os esforços para remover os vídeos de Fraga da internet eles foram em vão e o juiz acabou arquivando o processo. Agora lembra da Cidinha Campos? Pois é, ela voltou a tretar com o Daniel ameaçando multá-lo em R$50 mil caso ele não removesse um vídeo em que ele a criticava, isso bem no finalzinho de 2014. E dessa vez, 2 agentes da Polícia Civil chegaram até sua casa para entregar a intimação e o Fraga, claro que não perdeu a oportunidade, foi lá, filmou e claro, comentou de forma irônica o caso. E aí, Gerard, que pra quê? Não, tudo bom, nada. Ué, precisa vir com o gravador? É intimação, Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava aqui. Ué, o negócio na minha frente. Vindo com esse negócio ligado na cara. E mostro sim. Isso. Que merda o quê, cara? Tô na minha casa. Vou colocar isso aí. Olha aqui, ó, tô na minha casa. Qual que é? Não parou por aí, porque depois de vários processos ele recebeu mais um, só que de um outro juiz. Mas o que ele não esperava é que essa multa não era de 50, 60, 80 mil reais. A multa era R$1 milhão com a intenção de prender Daniel. A sentença classificava Fraga como uma ameaça à segurança nacional, algo que ele considerava um absurdo e uma prova da tentativa do Estado de controlar a liberdade de expressão na internet. De todos os processos, de fato, esse foi o mais insano, porque foi por conta desse processo que o governo decidiu quebrar o sigilo bancário e invadir sua conta do banco para pegar todo o seu dinheiro. O que eles não esperavam é que eles teriam uma grande surpresa. Assim que eles invadiram sua conta do banco, viram que Daniel não tinha nada além de apenas R$5,26, valor que o Fraga disse ter deixado de caridade, além de, claro, não ter encontrado nenhum bem no seu nome. Mesmo assim, ele continua a desafiar o sistema, mantendo sua conta aberta com apenas o valor mínimo para que os juízes tivessem o trabalho de acessá-la. Nessa altura do campeonato, o passaporte, o título de eleitor e a CNH de Daniel Fraga, todos eles haviam sido suspensos pelo governo, numa tentativa de restringir a sua liberdade e, claro, de movimentação. Depois desse processo, o Fraga ainda continuou fazendo alguns vídeos para a internet, até que, infelizmente, em 2017, ele publicou seu último vídeo no YouTube, onde ele apenas filmava um ponto luminoso no céu. Apesar de toda a perseguição, de todos os problemas, multas milionárias e ameaças de prisão, uma coisa é fato, o Fraga utilizou o Bitcoin e a internet principalmente para se defender. Ele expôs fraudes e mostrou de fato o que acontece no sistema e provou pra gente como a tecnologia e a descentralização podem ser usadas para reivindicar a nossa liberdade. Embora ele soubesse desde o começo que não poderia vencer a guerra sozinho, o Fraga ele queria humilhar o Estado ao máximo,
antes de eventualmente desaparecer, o que de fato aconteceu em 2017. Agora, muitos acreditam que ele perdeu a guerra. O Fraga deixou seu legado na história da internet brasileira, sendo um ícone super importante para o movimento anarcocapitalista do Brasil, sendo uma verdadeira voz dos oprimidos. Seguidores e pessoas mais próximas de Daniel estimam que ele tem acumulado um patrimônio de mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin, indicando assim que a sua missão foi bem sucedida em quebrar o sistema. Pois é, meus irmãos, eu vou deixar esse vídeo aí, eu peço que você assista de novo, prestando o máximo de atenção. Dessa vez você vai poder ver ele aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai poder ver ele aí com qualidade e tal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que é bem polêmico, o que eu vou dizer mesmo, muito polêmico. Não tem como ser desperto, não tem como ser antissistema e não mexer com Bitcoin. Se você, eu também tô nesse, viu? Porque não é porque a gente faz vídeo aqui que a gente sabe alguma coisa a mais ou seja especial do que você. Isso não existe. Então eu tô no mesmo barco. Não tem como ser desperto, antissistema. A gente estava usando essa palavra muito errado. Desperto, antissistema. Se a gente tiver atolado até a cabeça dentro do sistema. O sistema pode vir aqui, levar esse carro, levar a moto, levar tudo que eu tenho. Então como é que eu sou antissistema? Antissistema é uma pessoa que se prepara, como o Daniel Fraga fez. Por mais que a gente discorde de vários pontos, esquece o cara, olha as ações. Não tem como ser antissistema, repito, e está dentro do sistema, das garras do sistema até a cabeça. O Renato 38 falou também desse cara. Vamos ver um trechinho. Daniel Fraga foi um grande herói da comunidade, um cara que mandava publicamente comprar Bitcoin há quase 10 anos atrás, uma coisa absurda. Quem ouviu e não obedeceu, e não acreditou e não pesquisou, se arrependeu amargamente. Eu não sabia que existia Daniel Fraga na época, infelizmente, viu? Se eu tivesse assistido os vídeos do Daniel Fraga em 2012, 2013, minha vida seria outra, imagine, velho. Se tivesse comprado Bitcoin a 10 reais, 20 reais em 2012, 2013, imagine, né? Rapaz, eu lamento profundamente. E Daniel Fraga teve um problema judicial. Foi uma história parecida com a sua, Globo. Ele chamou uma juíza de vagabunda, uma promotora, uma porra assim. Eu não chamei não, tá? Ó, juíza, não chamei ninguém de vagabunda, tá? Eu sei que teve uma discussão, escalou. Aí ele começou a ofender o Ministério Público, o juiz, a porra toda, chamou todo mundo de puta, de vagabunda, a porra toda. Mas no canal dele. Ou ele dando entrevista. No canal dele, a porra toda, dando entrevista, tudo. Aí como é que chama? Ele começou a perder um monte de ação, ver que ia receber mesmo sem pena, não é isso? Aí vendeu tudo que ele tinha e botou em Bitcoin. Mas ele botou na época, o Bitcoin, porra, custava menos de 20, 30 reais. Aí não se bombou absurdamente, ele sumiu no mundo. E ninguém sabe dele? Porra, bicho, você vamos dizer que por baixo aí 600 Bitcoin. Vale quanto hoje 600 Bitcoin? Tu falou que 200 valia 1 bi 400? Não, era 7 mil, porra. Era 7 mil. 7 mil. Era 7 mil. Tá isso. Bom. Quanto é 200 mil vezes... Vamos arredondar. 200 mil vezes... Vamos botar aí 500, né? Isso pra ficar uma conta redondinha. Quanto é? 5 vezes 200 mil é quanto? Porra, é 1 milhão pra caralho, né? Isso é dinheiro pra caralho, né? Hein? É número com uma zorra, né? Hein? Acabou, viu? O cara deve estar, pô, em qualquer país desse que ele quiser, né? Hein? Mas então ele foi pioneiro aqui no Brasil falando sobre Bitcoin. Foi pioneiro falando com Bitcoin. E no final, ele fez a prova real, né? Ele fez o que ele falou, né? Botou pra fuder, disse o que quis, tomou não sei quantas execuções, não deu R$1 a porra nenhuma e sumiu no mundo, né? Ah, então ele não pagou nada, não? Pagou porra nenhuma mesmo, não pagou porra nenhuma. Vendeu casa, carro, vendeu a porra toda, não ficou nada. Ficou 10 centavos na conta bancária do cara. E esses processos é processo de crime contra a honra? Isso, calúnia, injúria, difamação, nunca apareceu em audiência nenhuma, porra nenhuma. Foi embora, sumiu no mundo.